Boa tarde. Boa tarde. Nome seu completo, por favor. Henrique Otávio Oliveira Veloso. Henrique, o interrogatório é formado de duas partes. A primeira é a sua qualificação. Sim, A segunda parte diz respeito à acusação que é feita contra o senhor. O senhor pode permanecer em silêncio se assim achar melhor. Tá bem? Silêncio. O senhor tem quantos anos? Tenho 31 anos. O senhor é policial há quanto tempo? 13 anos. 13. Tá. Do Estado Civil? Solteiro. Tem filhos? Não, senhor. Não. O senhor já respondeu algum processo criminal antes? Na Justiça Militar, excelência. Na militar? Sim, senhor. O que foi? Diz respeito, no caso foi desacato e violência contra subordinado. Tá. E qual que foi o resultado? Absolvido em primeira instância pelo Dr. Ruth e, após o recurso, veio uma sentença no regime aberto, que está suspensa. Tá bem. Com relação aqui à acusação que é feita contra o senhor tem ciência da acusação? Sim, excelência. Em relação aqui à data, né, consta aqui que na madrugada do dia 7 de agosto, né, na dependência do Esporte Clube Sírio, o senhor teria agindo com intenção de matar, né, por motivação torpe, com emprego de recurso que dificulta a defesa da vítima, além de meio que restou perigo comum. O senhor teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima Leandro, provocando ferimentos que foram a causa da morte. O senhor quer falar a respeito, né? Sim, excelência. O que aconteceu? O senhor conhecia já a vítima? Não pessoalmente, excelência. Só de ouvir falar mesmo. Não conhecia. E essa situação que foi retratada aqui dessa casa Marral? Se eu puder iniciar por isso, excelência, eu gostaria de trazer à tona. Esse fato ele veio trazido nas oitivas do meu Conselho de Justificação, do meu CJ, com base em inúmeras testemunhas de acusação. Ela trouxe à tona esse caso no dia em que eu venho à prisão. Também chegou ao meu conhecimento diversos áudios tentando dar uma motivação para o ocorrido, tentando trazer à tona. Mas me fala o que aconteceu nesse dia dessa casa Marral. Do Marral. Aí chegou junto desses áudios um áudio que estava uma briga do Marral. Falava assim, o áudio era mais ou menos dessa forma. Não, irmão, isso não foi nada que aconteceu, não. Essa história que eles estão contando não tem nada a ver. Aconteceu o quê? Esse polícia ajudou o Leandro e os amigos dele no Marral. E aí, durante o Conselho de Justificação, uma das testemunhas trouxe a versão a qual eu me lembro. Tá, mas eu quero saber da sua percepção, o que aconteceu nesse local. Já estou chegando lá, excelência. Mas eu peço para eu ir direto nesse ponto, então. No Marral, nesse dia, estava eu, o Duzi e um outro amigo, que é civil, não é policial militar. Estávamos no Marral, camarote 5, geralmente é o camarote junto com os donos e os sócios da casa noturna. E do lado oposto do camarote 5 fica o camarote 12. No centro da pista estavam algumas pessoas, aparentemente lutadores de jiu-jitsu, dava para ver pelo porte físico, pelas orelhas, pelo comportamento. E eles estavam entrando em conflito com esse segundo grupo que estava próximo do camarote 12. Nisso, Que também eram lutadores de jiu-jitsu? Não eram lutadores, os outros aparentemente não eram. Estavam com roupas de grife, não eram lutadores. Nisso, eu, o Felipe Duzi e o outro amigo, vimos a segurança se movimentando. E eram muitas pessoas entrando em conflito. E pelo treinamento de gerenciamento de crise com a turma da polícia, e até por frequentar o ambiente do Marral, por sermos amigos dos donos, dos sócios, nós achamos melhor ajudar a apaziguar aquela situação, para não se transformar em uma briga, algo pior. E nisso eu me aproximei, o Duzi estava próximo de mim, me aproximei, conversei com algum deles, separei e orientei, falei, ó, vocês têm que tomar cuidado, eu estou percebendo que aqui vocês são o pessoal do jiu-jitsu, o pessoal da luta, aquele pessoal ali eu não conheço, mas tem que tomar cuidado, porque aqui em São Paulo é complicado, a gente é policial, por exemplo, deu o exemplo meu e do Duzi, aqui em São Paulo tem gente que anda armada, agora com a lei de armamento tem gente que tem arma no carro, vocês podem sair daqui e levar uma pior, em que peça vocês sejam da luta, vocês têm que preparo, vocês têm que tomar cuidado. E eles tentaram argumentar comigo e começaram a, como se fosse menosprezar o apoio. A gente é do jiu-jitsu, a gente quer que se ferre, em outras palavras. Nisso, eu apaziguei a situação, conversei com segurança, separamos e eu retornei para o camarote 5 porque eu vi que não tinha como argumentar com eles ali. Muitos deles alterados. Ao que consta do CJ, essa pessoa que eu falei era um dos amigos dele. E na hora que eu voltei para o camarote, o Leandro Lô perguntou, quem que é esse cara aí que veio falar com você? E aí isso é o que a testemunha falou, porque eu não cheguei a falar com ele nesse dia. Esse amigo falou, o cara veio pagar de polícia aqui pra gente e separou a gente da briga. Ou seja, nesse dia eu fui ajudá-los, eu não conhecia, não sabia que era o Leandro Lô, nem os amigos dele de jiu-jitsu, mas fui lá, ajudei de fato, separei a briga,
voltei para meu camarote, terminou a noite e nunca mais ouvi falar deles. Quanto tempo antes desse fato aqui que nós estamos apurando do dia 7 de agosto de 22? Quanto tempo antes? Excelência, esse período, pelo que eu me recordo, foi o período pós-pandemia, quando estavam retornando às casas noturnas, porque teve um período aqui em São Paulo de bares, depois vieram restaurantes, e aí depois, quando começou a flexibilizar mais as baladas, foi esse período, pós-pandemia aproximadamente. Tá bem. E com relação ao dia 7 de agosto, o que aconteceu? Sim, excelência. Com relação ao dia 7 de agosto, eu estava indeciso ainda para onde eu ia sair. Um amigo me convidou para essa festa do Clube Sírio. De última hora decidimos ir para lá. Esse amigo passou em casa, fomos para o Clube Sírio, chegamos bem cedo lá, por volta de 8 horas da noite mais ou menos. Eu, por ser policial, por estar praticamente sempre armado, procuro pegar locais mais afastados do público. Então peguei um bistrô separado no mezanino, é uma parte superior do Clube Sírio, do lado esquerdo, próximo ao palco, próximo à parede. Peguei um bistrô lá. O senhor estava com quem? Eu e mais um tenente da Polícia Militar. Tá. Fomos só nós dois. Quem que é o tenente? Tenente Aracaki. Aracaki. Tá. Aracaki. Foi arrolado, inclusive. Isso, já foi ouvido, né? Foi ouvido. Já aconteceu a acusação. Tá. Estava comigo, fomos juntos. Chegamos cedo, a casa estava praticamente vazia. Tivemos a oportunidade de escolher o melhor lugar. Escolhemos um lugar separado, longe do público, porque nós dois estávamos armados. Fizemos previamente a cautela do armamento, foto da funcional, tudo como diz a lei. Registramos, entramos na entrada, né? Na entrada, tudo certinho. E nós decidimos por iniciar pegando um combo de bebida e aguardar alguns amigos que poderiam ser que nos encontrassem por lá. Encontramos, a noite foi decorrendo. Lá o sistema de comandas era individual, então cada comanda que você pegava, você pagava a comanda. Nós, como saímos com frequência entre vários amigos, geralmente eu pego uma comanda ou algum de nós pega a comanda e pega a bebida para todo mundo e no final faz um pix e faz o rateio. Tá. Então nós tínhamos uma comanda só naquele dia, pegamos as bebidas, começaram a chegar amigos e amigas, começamos a aproveitar a noite. Em determinado momento, já indo direto ao ponto, eu saí dessa região do mezanino e fui para o banheiro. O banheiro era no andar abaixo do mezanino e abaixo do térreo. Ele ficava mais ou menos no subsolo. Fui para o banheiro, retornei, estava começando o show da atração principal. E eu me desloquei em direção ao show. Nós estávamos com uma visão prejudicada do show, porque estava mais para trás do palco, e eu fui em direção ao show. No que eu cheguei próximo ao palco, praticamente de frente ao palco, já me deparei com um grupo à minha esquerda, mas até então não prestei atenção, só percebi quando fui puxado pelo braço. No que eu fui puxado, eu estava numa roda com aproximadamente uns 6 homens, eu tenho 1,90 m de altura. Tinha alguns deles maiores que eu, alguns do meu tamanho, e percebi também pelo estilo que eram lutadores. Estavam na mesa, o primeiro que veio falar comigo perguntou: você não é aquele bichão policial lá do Marral? De imediato eu não entendi o que ele quis dizer. E eu falei: irmão, você está me confundindo, está me estranhando. Nesse dia, quem comprava um combo ganhava um copo do evento, então com o nome da atração e tudo mais. Eu falei: irmão, você está me estranhando. E ele começou a insistir: não, você é aquele cara, aquele polícia lá do Marral. Eu falei: irmão, você está me estranhando. Faz o seguinte, tô com um copo aqui, vamos tomar uma, meu camarote está ali em cima, meu bistrô está ali em cima, vamos tomar, você está tomando o quê? E eles estavam com uma garrafa de bebida na mesa, entreguei o copo para ele, falei: vamos tomar aqui uma bebida, depois solto o meu camarote pro meu bistrô, a gente racha uma bebida lá e vamos parar com essa situação, vamos curtir o show aqui, nós estamos para aproveitar. Era um ingresso bem caro na época, o camarote não era barato também. Nisso, ele tirou, eu estava próximo, ele pegou o copo, pegou a bebida, colocou tudo na mesa e me aplicou um golpe chamado Baiana. A Baiana é um golpe de ataque no jiu-jitsu, também conhecido como double leg, onde você segura as duas pernas do seu oponente, em alguns casos você levanta ele do chão e derruba ele, uma projeção violenta, né? Eu, à época, tinha 104 quilos, tenho 1,90 m, e ele me levantou como se fosse uma pena, uma criança. Me levantou, na hora que eu ia cair, eu percebi que eu ia cair de cabeça, coloquei o braço, inclusive fiz aqui o corpo de delito, comprovou o hematoma no meu cotovelo esquerdo, que eu usei para me defender. No que eu caí, ele já caiu em uma posição chamada joelho no abdômen, que é uma posição clássica do jiu-jitsu, tradicional de quem é lutador, e nesse momento eu percebi que ele era um perito em arte marcial. E minha preocupação... Essa pessoa era o Leandro. Essa pessoa, depois eu fui descobrir que era o Leandro. Até então, eu pensei que a intenção dele era tomar minha arma, porque ele já me identificou como policial, então fiz a retenção da minha arma, eu sou técnico de defesa pessoal, fiz a retenção da minha arma e percebi que ele tentou passar a minha guarda, que é um movimento que você tenta passar as pernas do seu oponente. E eu segurei ele na minha guarda. Só que a habilidade dele é muito superior à minha, e ele conseguiu sair da minha guarda e passar uma posição chamada montada. Nisso ele montou em mim,
eu pensei que ele ia desferir golpe contundente, algum soco, algo do tipo. Eu comecei a tentar proteger o rosto e fazer a contenção da minha arma. Ele não efetuou nenhum soco nem nada, mas ele tentou um estrangulamento chamado Ezequiel, que é um estrangulamento com a cana do braço, com o antebraço, onde você faz um estrangulamento frontal ao seu oponente no chão. Eu estava no chão, ele estava montado em cima de mim, eu tentando sair e com a mão o tempo todo na minha arma, minha mão direita. Ele efetuou o Ezequiel, não conseguiu, porque eu estava conseguindo bloquear com uma mão, porém ele fez uma transição para minhas costas e efetuou um mata-leão, que é um estrangulamento pelas costas, utilizando já o braço inteiro. Nesse momento eu já apaguei, tive hipóxia provavelmente, comecei a ver os pontinhos, já apaguei, não consegui mais lembrar do que aconteceu. Poucos momentos após eu recobrei a consciência. No que eu recobrei a consciência, ainda estavam todos os amigos em volta, ele próximo, levantei, não saquei minha arma ainda, continuei com a mão na cintura, me identifiquei como policial militar e minha intenção era que fosse solucionado ali, que a gente fosse poder algo do tipo, e ele tentou dar outra baiana. No que ele tentou dar outra baiana, que ele se aproximou, eu efetuei um saque rápido e um disparo na maior zona que eu consegui visualizar. Nesse momento, um amigo dele ainda tentou tomar minha arma, um outro praticamente da minha altura, tentou segurar minha arma, eu tive que fazer a retração rápida da minha arma, os demais tentaram me fechar, foi o momento que eu saí de lá e guardei a arma, não efetuei mais um disparo. O senhor foi cercado? Não, o ambiente estava lotado. Eles estavam de um lado, eu estava do outro lado. Então eu só virei e saí para o lado que eles não tinham. Porque na hora que deu essa confusão, que ele me derrubou no chão, abriu uma roda, abriu um vácuo no meio da multidão. E eu saí pelo meio da multidão. O senhor se lembra qual é a posição? Estava em pé quando efetuou o disparo? Estava em pé. Estava em pé. Ele também estava em pé? Ele estava em pé, tentando dar uma segunda baiana aparentemente, porque a postura que ele fez é uma postura tradicional da baiana, quando você vai buscar a perna do oponente e tenta segurar a parte posterior para juntar e erguer, como ele fez a primeira vez, me derrubou. E é nesse momento que o senhor efetuou o disparo? Nesse momento. Quando ele veio na minha direção, eu efetuei o disparo. Tá. O senhor se lembra onde atingiu? Depois, com os laudos, aparentemente foi na cabeça. Tá. Foi a região visível, né? O CQB ele preconiza o disparo tem que ser efetuado na região visível mais próximo de você. Então, como ele veio nessa região, provavelmente eu saquei e efetuei o disparo na região visível, que foi a cabeça. Tá. Ele estava mais baixo do senhor, então? Levemente mais baixo. Levemente, não muito mais baixo, porque aparentemente era da minha altura, aparentemente. Eu sei, mas para fazer esse movimento ele tem que pegar o senhor pelas pernas, isso, não é? Ele estava então, praticamente... começa a mergulhar já, não é? Exatamente. É isso, né? Depois que o senhor sai do local, o que o senhor faz? O que o senhor fez? Para onde o senhor foi? Eu saí do local, nisso, o tenente estava comigo, me mandou mensagens, dizendo que tinha ouvido disparar de arma de fogo, perguntando se estava tudo bem comigo. Eu falei que estava tudo bem, que eu queria as minhas coisas, porque ele foi no meu apartamento e me pegou lá, eu estava sem carro. E ele levou a chave. Você saiu do local, foi lá para o seu apartamento? Não, eu não consegui porque nessa mensagem ele falou, estou indo para minha casa, ele mora na zona leste de São Paulo, nós estávamos na zona sul. Eu estava sem carro, estava só com meu celular, ele levou minha blusa, levou minha chave, levou quase tudo que eu tinha, eu só estava só com meu cartão e meu celular. Tá. E aí eu falei, está indo para onde? Aí ele falou, estou indo para casa, e mandou o endereço. E aí nisso, a minha cabeça começou a raciocinar o que eu poderia fazer, e a minha ideia era sair de lá, porque eu sabia que os amigos dele iam vir atrás de mim, e para evitar um mal maior de efetuar outros disparos, eu sabia que eles tinham muito mais técnica que eu, alguns deles eram muito mais fortes que eu, e eu tive que sair de lá, pensei em algum local que estaria aberto, estaria seguro, foi o que eu fiz. E para onde o senhor foi? De lá eu fui para uma casa chamada Bahamas, que estava aberto, era cerca de 2 km de lá, tá. Era a casa que eu saberia que estaria aberta de madrugada, e de lá fui para um motel. Tá. E o senhor permaneceu nesse motel? Permaneci tentando contato com advogados para me apresentar assim que eu fizesse pagamento para um advogado no próximo dia. E foi o que aconteceu. Eu permaneci lá, fiz contato com os advogados fizeram uma triangulação, uns foram na corregedoria, isso nesse período inteiro. Uns foram na corregedoria, uns foram no DP. Lá no DP disseram que estava virado, que eles já tinham tentado virar uma viatura, que tinham tentado disparo de arma de fogo, que tinha lutadores com cachorro. Então era um local que eu não ia me apresentar. Seriam as pessoas ali que estariam amigos do jiu-jitsu, policiais civis, amigos do Leandro. Começaram a chegar reportagens já envolvendo a situação. Chegar mensagem no seu celular? Isso, logo mais cedo, né? Tá. Então, nesse período, tinha um advogado na corregedoria, um no DP, um no Romão Gomes, e aí fazendo a triangulação de onde seria melhor me apresentar. Tá. E aí fiquei aguardando, por fim, os advogados acharam por bem me apresentar na corregedoria, que era o local que tinha menos aglomeração de pessoas, né, turba, e chegamos lá, tinha pouca mídia, me apresentei, entreguei minha arma,
e desde então fui conduzido ao Romão Gomes e eu permaneço até hoje por quase um ano. Tá bem. Só um instante, por favor. O local estava lotado. Lotado, excelência. Lotado. O senhor se lembra o que o senhor consumiu? Eu consumi apenas gin. Gin e água. Gin e água? Gin e água. Tá. Se lembra quantas doses? Não me lembro, mas não foram muitas, porque a gente estava em muitas pessoas, né? Tava eu e o Aracá aqui inicialmente, mas encontramos mais 4 amigas, depois alguns amigos, aí cada um que chega, a gente tem aquela política da boa vizinhança, de oferecer uma bebida, Tá. mas não foram muitas. Pela quantidade de pessoas que estavam lá. Tá bem. O senhor chegou, depois que aconteceu o golpe Baiana, que o senhor falou, né? E que ele se colocou em cima do senhor e tal. O senhor conseguiu em algum momento ali se desvencilhar? O senhor saiu, caminhou pelo salão? Impossível, excelência. O nível dele de jiu-jitsu é muito superior, não consegui me desvencilhar, eu só consegui recobrar consciência, eu só consegui ficar de pé depois que eu recobrei a consciência, porque após a luta corporal eu fui estrangulado, eu apaguei. Tá. O senhor saberia dizer qual é a distância que efetuou o disparo da vítima? Aproximadamente 1,5 m, 2 metros, no braço, que é a distância tradicional do CQB. Tá. Você aguarda a ameaça aproximar para poder fazer o saque e o disparo. Tá. Tá bem. Doutor promotor. Sim, sim. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Quando aconteceram os fatos ali no salão, você falou que estava com vários amigos lá, né? Amigo, tenente, amigas. Eles estavam onde? Eles estavam no mezanino. No mezanino? No mezanino, que é o local que nós pegamos a nossa mesa. Tá, e o senhor estava no Estava salão? sozinho. Infelizmente, estava sozinho no salão. Na hora Você que eu foi no saí do salão fazer o banheiro, que, cara, naquele momento? observar o show. Só observar o show. O show tinha começado. E ninguém te acompanhou quando o senhor foi? Ninguém. Estava sozinho, literalmente. Tá. Outra coisa, o senhor é lutador também? Sou praticante. De jiu-jitsu? Também jiu-jitsu. O senhor já conhecia o... Não conhecia Mesmo pessoalmente. sendo lutador de jiu-jitsu, o senhor não conhecia nesse conhecia. universo do jiu-jitsu? Não, porque eu sou... A minha arte é outra, né? Eu sou graduado em jiu-jitsu, não sou mestre em jiu-jitsu. O Leandro é faixa preta, eu sou faixa roxa, são níveis totalmente diferentes. O senhor nunca tinha ouvido falar? Ouvi falar nunca sim. assistiu o luto dele? Não, luta não tinha assistido, mas ouvi falar sim, com toda certeza. Campeão mundial de renome. Tinha ouvido falar, mas não sabia identificar. Entendi. Doutor Bastante. Boa tarde. Boa tarde, doutor. A primeira pergunta que o senhor respondeu do magistrado, processos administrativos. O senhor disse que o senhor foi absolvido em primeira instância e em segunda instância teria uma decisão que estaria suspensa. Essa decisão é condenatória? Condenatório. Condenatória. O senhor sabe me dizer se o senhor foi beneficiado pelo SULCIS? Fui beneficiado pelos SULCIS. O senhor, na época, no dia 7 de agosto, não me falha a memória, o dia dos fatos, o senhor estava no SULCIS? Não, porque a decisão chegou no presídio militar Romão Gomes, doutor. Eu fui tomar ciência da condenação já preso. Então, até então, não tinha sido notificado de nada. A decisão de execução chegou no presídio militar Romão Gomes, quando eu fui já preso. Você tem formação universitária. Você é formado em Direito? Sim, doutor. Tá. E você não acompanhava o seu processo administrativo, você precisou ser intimado? O meu administrativo. Então, doutor, o meu administrativo é um processo, o meu criminal é outro processo. O meu administrativo, eu fui punido. Sim. Eu puxei 3 dias de permanência disciplinar. O meu criminal no Tribunal de Justiça Militar, eu não acompanhava porque eu tinha um doutor acompanhando isso para mim. E nem com ele você falava, ele não te falou que te deram o SULCI? Ele não mandou. Tá. Infelizmente. Você sabe as regras do seu SULCI hoje? Você poderia beber? Não sei, porque eu fui tomar ciência na Então, prisão. depois que você tomou ciência. Estou perguntando agora depois. Desculpa se eu estou confundindo. Doutor, ele está falando que não estava intimado da decisão. O essencial Mas tudo bem. Não tem problema nenhum, a gente muda. Não estava intimado. Eu presenciei a intimação dentro do presídio. Estava junto. Doutor, vamos adiante, doutor. Eu fui intimado no presídio, doutor. Tá bem. É normal o policial militar ir em balada e beber? É permitido? Isso não é falta disciplinar? Infelizmente, em São Paulo, é normal. É normal. Mas é permitido? É permitido, isso é normal. Perfeito. Não existe nenhuma lei aqui em São Paulo. E no dia, você não reconheceu nenhum dos meninos que estavam ali? No dia 7 de agosto? Não. Não reconheceu. Perfeito. Me diga uma coisa, você fala que deu tiro porque ele tentou dar uma baiana em você novamente. Tá bom.
E depois que ele toma o tiro, você chutou ele 2 vezes? Não me recordo, doutor. Não te recorda? Você não recorda que você chutou a cara dele? Não recordo. Perfeito. Me diz uma coisa. Você disse que foi cercado em um momento. E depois não foi mais cercado, tanto que você conseguiu ir embora. Eles não teriam condição de pegar você? De ir atrás de você? Eles tentaram, inclusive, tomar minha arma. Eu não fui cercado literalmente, né? Eles estavam em 6. Eu estava de um lado que não estava cercado. Eles me aproximaram, né? Me flanquearam, no caso do termo técnico. Eles me flanquearam. Se aproximaram por um lado só, deixaram o outro lado exposto. Tá, mas quando você saiu, eles não foram atrás de você? Não foram atrás. Não foram? Eu não ia esperar para ver, doutor. Sim, infelizmente. Só estou perguntando. Às vezes você pode ter visto. Eu penso que podem ter ido, porque da mesma forma que tentaram tomar minha arma... Mas você não percebeu? Não percebi. Tá bem. Eu percebi na hora do disparo que um deles foi diretamente na minha arma, que eu tive que fazer a retração dela, e aí foi a hora que eu virei para conseguir sair. Então, se eles vieram atrás de mim, eu não percebi. Podem ter vindo ou não, doutor. Sim. Me fala uma coisa, por gentileza. Quando você sai de lá, você foge, você sai do local dos fatos, tá? De que forma você vai? A pé, de táxi, alguém te dá carona, como foi? Eu saí a pé, na frente do estabelecimento peguei um táxi. Pegou um táxi. E o táxi parado na rua, você chegou a chamar pelo celular? Não, estava passando. Sim. E aí você foi direto para esses barrancos? Você foi procurar um lugar seguro? Não, já falei direto pro taxista. Falei, já para na Avenida dos Bandeirantes, ele já sabia onde era. Porque era um lugar seguro? Era um local aberto. Aberto? Era um local aberto. Pra eu não ficar no meio da rua. Tava sem chave de casa, sem nada. Era um local aberto. E você estava de posse do seu celular? Estava de posse do meu celular. E você não poderia ligar, pedir reforço, chamar a polícia militar? O que ele fez? O que ele fez? A conduta que ele adotou a partir do senão ficamos aqui na hipótese. Doutor, a minha preocupação era a minha vida em primeiro lugar. Sim. Então, poderia ter feito, mas a minha vida estava em risco naquele momento. Eu preferi, primeiro, salvar a minha vida, e aí depois, como eu disse para a excelência, tomar providências com meus advogados, providências legais. Ali eu agi com base na minha vida mesmo. Depois que você saiu do barranco, você disse que você foi para um motel. Sim, senhor. Aí você estava de posse do seu celular no motel? Lá dentro não. Onde estava o seu celular? Ficou no táxi. No táxi. E aí você foi sozinho ou você levou alguém com você? Levei uma pessoa. E essa pessoa tinha celular? Tinha celular. Você usou o celular dela? Usei. Para quê? Depois que chegaram as mensagens, para excluir minhas redes sociais, tentar excluir minhas redes sociais e para chamar o meu celular de volta. Ligamos para o taxista, inclusive eu paguei a corrida para ele trazer meu celular de volta. Sim. E aí estava descarregado. Estava descarregado. Você disse aqui, eu não sei se eu entendi direito, que você se identificou como policial militar no momento? Se identificou? Me identifiquei. Eu já sabia que ele sabia, porque ele falou. Mas é um procedimento padrão nosso sempre identificar-se como policial. Sim. Você recorda quantos tiros você disparou? Um só? Qual era a sua arma? Uma G28 380. 380? Uma Glock. Particular. Particular, não era da corporação? Particular. Um disparo único com a minha arma particular. Eu estou satisfeito. Doutores pela defesa? Sim, senhor Veloso. Tenente, uma questão de arte marcial. Se imagina que isso faz parte aqui da denúncia, por isso, excelência, ela tem uma conexão temática direta. Não é, sob hipótese nenhuma, subjetiva, excelência. Gostaria que Vossa Excelência entendesse isso. Há um imaginário das pessoas que não fazem parte da arte marcial de que Leandro Lô é como se fosse o Pelé no futebol, portanto, quem olhasse para Leandro Lô imediatamente sabia que se tratava de Leandro Lô. Okay? Eu, por exemplo, sou faixa preta e não sabia quem era Leandro Lô, de outra arte marcial. Eu gostaria que o senhor entendeu a temática? Entendi. É Eu gostaria que o senhor, tenente, explicasse isso ao juiz instrutor, por gentileza. Não, mas a pergunta é, o senhor identificou a vítima como sendo esse lutador conhecido? Não é essa a pergunta, excelência. Com todo respeito, há uma incidente, se vendeu muito isso à imprensa, de que ele seria o Pelé das artes marciais e que seria
por qualquer pessoa conhecida. Dou um exemplo, que se eu encontrasse ele, eu não o conhecia. É nesse sentido, porque faz parte da defesa, faz parte da denúncia. Mas, doutor, essa é a questão. A pergunta é, o senhor identificou o Leandro Lo como sendo esse lutador famoso? O senhor identificou a vítima como sendo essa pessoa, esse Pelé das artes marciais? Mesmo sendo praticante de arte marcial, não reconheci, porque o nicho é muito específico da arte marcial. Só quem pratica arte marcial tem ídolos. Quem não gosta de futebol não vai reconhecer um jogador pelo nome. Eu sou praticante de arte marcial, a minha arte que eu sou mestre é outra, é o Muay Thai tradicional. No Jiu-Jitsu eu sou praticante, não reconheci porque não acompanhava a fundo o mundo das artes marciais. Tá bem. Só isso, perfeito. Eu já vou prosseguir. Narra a denúncia o seguinte, que foi torpe o homicídio, em razão de que você teria matado a vítima para demonstrar poder e superioridade, com a finalidade de intimidação, impondo-se pela força. Isso ocorreu? Não, de forma alguma, doutor. De forma alguma, como eu disse, eu sou professor de defesa pessoal na polícia e eu sei claramente as horas que eu posso agir em defesa própria ou de terceiro e as horas que eu não posso. Mas ele já mencionou, doutor, que ele efetuou o disparo porque ele ia receber um novo disparo golpe. único na hora que ele veio me atacar. Você já colocou isso, Excelência, eu vou implorar para Vossa Excelência. O advogado que representa a assistência de acusação teve toda a liberdade para perguntar. Esse momento é um momento de autodefesa. Eu estou implorando a Sua Excelência, suplicando a Sua Excelência que permita que ele responda. É uma pergunta, ele acabou de, doutor, ele mesmo, o próprio acusado, quando vai responder essa pergunta, ele começa assim, como eu já falei. Portanto, essa resposta, ele já deu, doutor. Ele falou que ele efetuou o disparo quando ele percebeu que a vítima ia dar um novo golpe baiana nele. Ele já falou isso, que esse foi o motivo pelo qual ele efetuou o disparo. Eu estou na minha segunda indagação, Excelência. A segunda indagação, Vossa Excelência, que tem todo o direito, Sua Excelência é a autoridade máxima aqui. Sua Excelência tomou a palavra, emendou, abreviou a pergunta. Se Sua Excelência puder permitir que essa defesa, que sempre vai lhe respeitar, prossiga, eu não vou passar do limite nunca, Excelência. Por favor, doutor, mas deixa, nós não ficamos repetindo de fatos que já foram colocados. Eu estou deixando consignado, segunda indagação que eu faço, estou suplicando a Sua Excelência, que é um juiz garantista. Por gentileza, Excelência, sabe? Estou clamando a Sua Excelência. Nesse momento. Posso perguntar, doutor? Só que nós não vamos ficar repetindo. Jamais repetiria. Não é do meu feitio. Jamais. Tenente Henrique Veloso, naquele momento, o senhor poderia ter fugido, o senhor poderia ter saído daquele ambiente, evitado esse confronto, ou a questão não permitiu que o senhor saísse? O número de pessoas, a habilidade, o golpe, ele foi dado. Se ele não tivesse me dado a baiana, se ele tivesse seguido a orientação da gente só tomar um e cada um para o seu canto, depois de tomar a baiana, depois de ser estrangulado, a situação ficou impossível. Eu pensei só na minha proteção e eu só consegui sair quando eu tive a oportunidade. Até em minha defesa, Excelência, se eu puder discorrer, até o momento só foi exposto um lado. Eu estou há quase um ano preso e todas as versões se baseiam só na acusação, em todos os momentos. A mídia tem feito um massacre comigo, Excelência, e até então eu não fiz nenhuma exposição, nenhuma. Mas aqui o senhor tem total liberdade se eu puder, mas nós temos algumas regras aqui, do tipo perguntas repetidas não são admitidas. Sim, Excelência, só prosseguindo, com relação a isso que o doutor perguntou, muito foi falado que eu tinha uma rixa pessoal com o Leandro Lo, ou que eu era um aluno frustrado, ou que era um lutador que queria impor minha superioridade. Excelência, eu tenho 13 anos de polícia, eu tenho minhas ocorrências de relevância, ocorrências que eu tenho medalha, tenho laureas, e, Excelência, eu jamais iria no local registrar a minha arma, registrar a minha funcional, pagar um ingresso caro que estava na pista, comprar um camarote caro, como foi exposto, escancarado a minha conta bancária, para a mídia inteira bater em mim, para depois cometer um assassinato de modo torpe. Eu ali, como disse, perito em defesa pessoal, atuei para proteger a minha vida. Outro ponto, Excelência, se eu puder discorrer, com relação à abertura do processo, Excelência. Até o momento, como eu disse, foi exposto de maneira unilateral e monocular o meu caso.
somente a acusação tem falado e criado e distorcido com histórias inventadas o que foi falado. Veja, nós pedimos excelência. Não confunda a atuação das partes no processo com a atuação da imprensa. Concordo. São coisas totalmente distintas. Esse processo aqui corre sob segredo de justiça. Então, isso com o máximo de cuidado aqui para garantir a intimidade de todos, né? Para que isso não aconteça. Então, assim, acho que a atuação da acusação, assistente de acusação é uma coisa, do que o defensor é uma, e a imprensa é outra situação. Está muito para além do que nós estamos fazendo aqui. Só um detalhe, excelência, que... Só uma questão de ordem. Nem sempre correu sob segredo. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Então, logo foi feita a reprodução simulada dos fatos, os advogados da assistência da acusação imediatamente pediram a sua excelência que fosse decretado. É isso que eles referem. Tá. Que até então correu lépido e fagueiro uma versão absolutamente... Vamos dar sequência, claro, doutor, então, nas perguntas? Sim, por favor. Sim, excelência. É um interrogatório, então a gente vai ficar debatendo. Não é por favor. debate, é deixar consignado e pontuado, excelência. Tenente Veloso, narra a denúncia que para a execução do crime, o indiciado empregou meio que resultou perigo comum ao efetuar disparo de arma de fogo em uma plateia lotada, composta por mais de 1000 pessoas que assistiam a uma apresentação musical, tendo exposto a perigo de dano um número indeterminado de indivíduos. Quantas munições o senhor dispunha na sua arma? 11 munições, 10 mais 1, carregador mais 1 na câmera. Quando o senhor viu cessada a agressão, o senhor imediatamente parou de atirar. Exatamente. O senhor sabia onde estava atirando? Sabia. Era dirigido aquilo para cessar uma agressão? O CQB preconiza justamente isso. O que é CQB? CQB é o Closed Battle Combat, né? É o combate em ambiente confinado. A gente atua não em situação de tiro esportivo, a 10, 15 metros. É justamente quando a ameaça está próxima de você, você precisa efetuar um disparo em um ambiente justamente com pessoas ao redor, que é para você não atingir outras pessoas. Você atinge justamente o alvo pontual em um local visível. É isso. Também. Tanto é que eu efetuei apenas um disparo, não mais que isso. E apresentei minha arma do jeito que ela estava na corredoria, com um disparo efetuado. Um segundo só, excelência. Consta da denúncia também que o senhor não deu chance do Leandro Lô se defender. Procede isso? Pelo contrário, doutor, ele não deu chance de me explicar. Ele que avançou contra mim, ele inicialmente me puxou pelo braço e me indagou a respeito dessa ação normal que veio à tona durante meu conselho, e ele que efetuou a baiana e ele que efetuou o estrangulamento. Eu consegui reagir depois de acordar no estrangulamento. Depois de vir a hipóxia, de acordar, que eu fui perceber o que estava acontecendo. E, repito, eu tinha 104 quilos na época. Não era fácil me levantar. Doutor. O que é hipóxia? Hipóxia é a falta de oxigênio cerebral, por estrangulamento mecânico ou químico. No caso foi mecânico. E acontece o quê? Desligamento temporário da parte neural, inclusive do cérebro. Você desmaia e recobra a consciência em estado semiconsciente. Você fica ainda com trêmulos, zonzo. A partir dessa agressão que o senhor sofreu, correto? A partir dessa hipóxia que se instalou no senhor, o senhor agiu ali como policial. Agi como policial. Entendi. E mesmo assim, essa agressão não cessou? Não cessou. Como eu disse, doutor, já no início ele sabia que era policial. Doutor, essa dinâmica já foi colocada aqui, de como os fatos, segundo o acusado, aconteceram. Nós estamos repetindo. Não estamos. Doutor, está indeferida a pergunta, por ser repetida. Pronto. Pode continuar. Ok, quero deixar depois consignado. Está gravado, doutor. Está perfeito, está gravado, está ótimo. No local havia socorro? Havia. Assim que nós chegamos, nós observamos ambulância, paramédicos, padrão das grandes casas de show aqui em São Paulo. No local havia seguranças? Havia seguranças, muitos. Existe uma versão trazida aos autos, solta, de que o senhor teria ido até a mesa deles e começou a brincar com copos, a fazer uma pirotecnia com copos, e daí ele disse, olha, vamos parar com isso, você não precisa brigar, isso existiu? Não, doutor. A dinâmica eu acabei de expor,
foi justamente essa. Eu não fiz nenhuma pirotecnia, eu estava com um copo que era meu, porque quem comprava o combo recebia um copo do evento. Quando ele me chamou e tentou imputar essa desavença, eu falei pra gente beber, pra gente tomar uma, apontei onde estava o meu bistrô, vi que eles estavam com bebida na mesa e foi onde aconteceu toda a confusão. Nesses áudios que circularam ali, inclusive com pessoas que eram do convívio de Leandro Lô, eles faziam a menção a uma outra casa noturna chamada Santo Cupido, se não me falha a memória. O senhor lembra dessa parte do áudio que fala sobre Santo Cupido, etc? Eu ouvi esse áudio, inclusive até entrou em consonância com o que foi dito no CJ. Ele, o Leandro Lô, alegava que eu já o conhecia do Santo Cupido, que é uma casa noturna em frente ao Marral, imediatamente em frente ao Marral, praticamente na outra esquina. Só que tem um detalhe, eu sempre usei boné, eu sou um colecionador de bonés. E o Santo Cupido tem um dress code que proíbe a entrada de bonés. Então uma casa noturna de São Paulo que eu não costumo frequentar. Não frequento, já frequentei 1 ou 2 vezes no máximo, mas eu não ia. Então em nenhum momento eu encontrei Leandro Lô no Santo Cupido, mas já frequentei a casa. Eu preferia o Marral, que era do lado oposto, porque, como eu disse, éramos amigos dos donos, dos sócios, e lá podia entrar de boné. E eu sempre andei de boné. Existe uma testemunha indicada pela acusação, de nome Bruno, faixa preta, advogado, esteve ali a todo momento na situação. Ele relatou aqui em juízo, só vou fazer essa pequena referência, excelência, para a pergunta, para poder embasar a pergunta, que ele notou que o senhor vinha de um determinado ponto do salão, né, com um andar de malandro, com ginga de malandro, se não me falha a memória. Um andar de malandro com ginga de malandro. O senhor notou que eles já lhe observavam, que eles estavam lhe encarando, que eles tinham notado a sua presença? Porque ele falou em juízo que eles já tinham notado a sua presença. A casa estava lotada, se eles me notaram, eu não notei. E o show, como eu disse, era de pagode. Então, o meu andar de malandro, minha família toda é da dança, é do samba, tá ouvindo um show de pagode, eu estou curtindo a atração, eu estava me deslocando para o palco em direção ao show. Provavelmente eu estava dançando ou me deslocando em direção, e realmente eles estavam em frente ao palco, onde eu estava indo. Mas eu não notei a presença deles, me encarando. O senhor não agiu de surpresa, de inopino contra eles? Não, tanto é que eu fui puxado para a mesa deles. Esse ponto já foi colocado. O acusado já relatou como aconteceu a dinâmica da agressão, da reação, segundo palavras dele. Sim. Faço as perguntas, depois eu continuo com isso. Os amigos do Leandro Veloso, quando eles foram ouvidos no Conselho de Justificação e também aqui em juízo, eles disseram que teria passado mais de 5 minutos entre a queda e o disparo. O delegado, por sua vez, quando ele é ouvido, ele disse que tudo foi muito rápido, não tendo passado de 50 segundos. O delegado está correto na afirmação? O delegado está correto, foi muito rápido. Eu só me dei conta do nível quando eu já estava no chão, porque a queda foi muito rápida, o nível técnico dele era absurdo, a queda foi muito rápida, as posições que ele tomava em cima de mim eram muito rápidas e o estrangulamento foi muito rápido, muito rápido. Então essa versão apresentada pelos amigos do Leandro em juízo, de que teria passado 5 minutos, que o senhor teria se desvencilhado, que o senhor teria deslocado para outro momento, depois retornado, é mentira. Não, foi bem pontual, muito rápido. A versão do delegado é a versão correta. O Bruno também, esse advogado, amigo do Leandro, lutador, faixa preta de artes marciais, ele disse que o senhor teria se deslocado de forma abaixada pelo salão por aproximadamente 7 metros. Isso aconteceu? Não, até fisicamente impossível pela quantidade de pessoas. Não teria. Eu tenho 1,90 m e, repito, 104 kg à época. Não teria como me deslocar abaixado no meio de, como diz a denúncia, 1.000 pessoas, 7 metros, não teria como. Não teria. E só o Bruno que diz isso? Não tem como, doutor. Perfeito. Fisicamente não tem como. O Bruno também, ele participou da reprodução simulada dos fatos. Me refiro à página 873 dos autos, excelência. E há uma foto aqui na reprodução, não sei se o senhor já teve acesso a essa foto, que o perito descreve. A versão apresentada pelo próprio Bruno, né? Em ato contínuo, Veloso aponta a arma para Lô. Bruno narra que estava próximo e colocou a sua mão perto da arma. É nesse momento que ele tenta alcançar a tua arma de fogo? Exatamente. Que está reproduzido aqui na folha 873? Porque eu não saco a arma e faço uma varredura com a arma, né? A gente sabe que em local público a gente não pode ficar apresentando a arma. Então o saque e a alcimaça tem que ser muito rápido. Na hora que eu saquei, ele já veio com a mão na minha arma.
Após o disparo que o senhor efetuou, a arma apresentou algum incidente? Ou ela continuou apta para novos disparos? Apta, uma Glock. Uma Glock original. Então, caso o senhor quisesse, o senhor poderia disparar mais 10 disparos? Poderia. Perfeito. Tem umas meninas aqui que foram ouvidas em juízo e também participaram da reprodução simulada, que estariam ali no contexto do Leandro, que teriam dito que o disparo foi nessa posição, de baixo para cima, o que contraria a própria prova material. É verdade a versão que elas apresentaram? É falaciosa, até, como eu disse, pela questão da posição que ele veio e a própria balística, né? Se for confrontar, vai ver que o ângulo não tem nada a ver com isso. Não sei quem são essas meninas, mas... E outra, eu nunca treinei, nem na polícia e nem fora da polícia, efetuar disparo dessa posição. É até anatomicamente impossível. Tem um outro amigo do Leandro aqui, que é ouvido, em juízo inclusive, que diz que o disparo foi a distância de 1 palmo. Ocorre que também, analisando a prova pericial, nós não encontramos ali zona de chamuscamento e tatuagem. Esse disparo foi a 1 palmo ou foi na distância que o senhor já relatou no juízo? Na distância relatada aqui. 1,5 metro. Perfeito, é que eu tenho que perguntar e dar referência, só me permita, porque ele não acompanhou o depoimento das testemunhas. Vocês percebem que nós estamos repetindo informações que já foram trazidas pelo acusado? Perfeito. Portanto, de acordo com o Código de Processo Penal, perguntas repetidas são indeferidas. Vocês podem colocar de uma outra forma, mas a resposta, se ela é a mesma, está sendo repetida. Ainda que os senhores queiram trazer em outro contexto, de outra forma, a resposta já foi dada. Eu compreendo Vossa Excelência, mas eu espero que Vossa Excelência também compreenda a defesa, principalmente porque o acusado não acompanhou nenhum depoimento. Doutor, mas as perguntas que o senhor fizer e que já tenham sido respondidas, elas devem ser indeferidas, assim serão indeferidas. Perfeito, só que Vossa Excelência tem um enfoque. E a defesa tem um outro enfoque que é completamente diferente do Vossa Excelência. Considerando que sou eu que faço o filtro aqui, se o senhor fizer uma pergunta repetida, eu vou indeferir. Eu compreendo que Vossa Excelência faz o filtro, mas o destinatário da prova não é Vossa Excelência. Sim, mas quem defere ou defere sou eu. Perfeito. Então está indeferida a pergunta. Pode fazer. Se o senhor fizer novas perguntas que são repetidas, informações que já foram trazidas pelo acusado, elas serão indeferidas. Excelência, só para que fique consignado, a pergunta anterior feita por mim foi feita uma referência com base no depoimento que o acusado não acompanhou, porque a testemunha disse que não gostaria de prestar depoimento na frente dele, e a defesa, por sua vez, tem a obrigação, porque nesse momento é autodefesa. Doutor, o senhor perguntou se o disparo foi feito a 5 palmos. O acusado já falou, 1 palmo. O seu acusado já falou que o disparo foi feito a 1,5 metro. Portanto, a sua pergunta é repetida. O senhor percebe? Percebo, então tá bom. Vamos continuar. Continua a sua definição. A defesa, na sua autodefesa e na defesa técnica, ela precisa contrapor a versão apresentada pelas testemunhas que acusam. Doutor, faça a pergunta. Faça a próxima pergunta. Perfeito. Obrigado. Aproveitar. Narra a denúncia, o ofendido Leandro deu uma rasteira no investigado e o imobilizou no chão. Houve uma rasteira? Ele já falou que não, doutor. Está indeferida a pergunta. Não disse que não houve rasteira. O acusado já falou o que aconteceu, doutor. Perfeito. Ele já falou qual foi a conduta da vítima antes do disparo. Ele não mencionou que houve uma rasteira. Na denúncia você já respondeu, está ótimo. Melhor não, eu não, doutor. O acusado já respondeu. Não sou eu, doutor. O acusado já respondeu. Os senhores estão querendo aqui fazer que a dinâmica ela seja repetida por mais de uma vez. Eu não vou admitir isso, doutor. As perguntas elas podem ser feitas e as respostas são sempre as mesmas. Então é pergunta repetida. Se houve essa rasteira. Ele já mencionou o que houve, doutor. Ele já mencionou o que houve. Em relação a... O tenente Duzi fala que o senhor fazia um trabalho voltado às mulheres vítimas de violência doméstica. O que aconteceu? O senhor quer saber o que eu pergunto para ele? Não. Que ele pergunta não, é sem fazer essa pergunta, doutor. Viu? O que eu vou fazer? Doutor, por favor, continue. Não. Faça a pergunta. Seja por favor. Para que me chamar a atenção, rapaz. Por favor, que chame a atenção. Senhores, por favor.
Continua. Senhor Henrique, o Tenente Duzzi disse que o senhor tinha um trabalho voltado, inclusive fala de uma ONG, não sei se é, ou é um trabalho voltado junto à PM, ensinando mulheres vítimas de violência doméstica. Se tem esse projeto, como foi esse projeto, discorra sobre ele. Pode ser isso, Tenente? Discorra sobre ele? Como assim discorra sobre ele? Sobre o projeto, como nasceu. Esse projeto existe? Existe, foi iniciado em 2017. Em 2018 eu coloquei em prática, junto com a Polícia Militar. Era um projeto onde eu ensinava a defesa pessoal como uma ferramenta para desenvolver a inteligência emocional, especificamente para as mulheres vítimas de violência. Tem um nome esse projeto? Iniciou como Projeto Segunda Força, foi para a TV aberta, foi o tema mais falado entre polícias, Brasil e violência no ano de 2019 e 2020. Doutor, alguma pergunta a mais? Doutores, veja só, se vocês quiserem brigar aqui, coisa do tipo, acho que lá fora é o lugar adequado. Aqui não. Por favor, doutor, continue a inquisição. Você falou em defesa pessoal. Defesa pessoal, qual é a diferença dela para a arte marcial? Se é que tem diferença? Existe uma grande diferença. A defesa pessoal era uma área específica, onde utiliza algumas técnicas das artes marciais, dos esportes de combate, das lutas, para que as pessoas, em geral, inclusive policiais, pessoas civis, possam utilizar-se para se defender e defender terceiros, sem que precisem praticar uma arte marcial, que tem mais um conceito filosófico, até religioso, né, alguns dos casos. Então a defesa pessoal é uma coisa muito específica e a defesa pessoal ela varia em aspectos e ela utiliza desde técnicas de mãos limpas até arma de fogo. Faz tudo parte da defesa pessoal. Doutor Renan vai conseguir. Doutor Renan, não. Não, fala isso. Nada mais. Não tem mais indagação.